Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós, nesse trimestre, estamos aqui com um estudo a respeito dos ensinos de Jesus. Chegamos à lição de número 11, cujo título da lição: Jesus, o sábado e o casamento. 2 pontos para nós, nesta oportunidade, estarmos aqui tratando a respeito. Nós temos a leitura bíblica em Mateus capítulo 12, que eu vou estar fazendo com vocês no momento oportuno, tá bom? Do tópico. Nós temos o texto áureo de Marcos capítulo 2, verso 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Nós temos em nossa lição um sumário com introdução. O primeiro tópico que vamos tratar: Jesus é maior que o sábado. O segundo, casamento, ele é indissolúvel. Terceiro, nem todos se casam. Esta é a proposta para a nossa lição nesta oportunidade que estamos estudando. Na nossa introdução, muitos ensinos de Jesus registrados nos evangelhos foram ocasionados por questões levantadas pelos fariseus e saduceus. Ora, em um zelo sincero de averiguar a consistência da doutrina de Cristo, ora com a intenção maliciosa de encontrar em suas palavras algo de que pudessem acusá-lo. Alguns desses ensinos já foram examinados em lições anteriores, a partir das diferentes passagens relacionadas nos evangelhos. Na lição de hoje e na próxima estudaremos assuntos avulsos, igualmente importantes, mas cujos ensinos de Jesus a respeito foram registrados de forma mais sucinta ou pontual. No primeiro tópico, portanto, Jesus é maior que o sábado, baseado em Mateus capítulo 12, verso de número 1 até o versículo de número 8. Sempre ficando uma recomendação para os irmãos. Nós temos 2 assuntos muito importantes para tratar, porém eles são também vastos, muito profundos, de modo que a orientação que sempre fica para os professores de escola bíblica dominical é que se detenham na parte que a lição está apontando, para que nós não venhamos, às vezes, tomar outro rumo, outros assuntos que porventura surjam, e também assim perdendo um tempo precioso da nossa escola bíblica dominical, e assim nós deixamos de aproveitar aquilo que já está apresentado no material de classe que os irmãos têm. Vamos fazer a leitura então do texto. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse:
Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui está o texto que nós vamos aqui trabalhar com ele, sempre lembrando do posicionamento dos homens religiosos daquela época, sempre com a intenção de buscar algo para acusar Jesus, sempre com esse propósito. Então não é nem aqui a questão da gente querer saber a respeito do sábado. Eles não queriam, eles queriam buscar uma acusação contra Jesus. E nós, nos dias atuais, podemos fazer aplicação para as nossas aulas da mesma forma. Nós temos pessoas que querem conhecer o assunto, e o assunto ele não é tão difícil quanto às vezes parece. A palavra do Senhor Jesus, ela é clara, ela é objetiva, ela é direta, portanto dá para si a gente entender, não há complicação. Porém, nós temos outro grupo de pessoas que, como os fariseus, homens religiosos daquela época de Jesus, encontramos hoje também, que às vezes querem complicar aquilo que está claro, aquilo que é objetivo, aí quer desvirtuar aquilo que nós muitas das vezes estamos ensinando. Então vamos atentar para os detalhes do material de classe que nós temos e vamos perceber isso que eu estou colocando para os irmãos. O primeiro tópico aí para vocês: Jesus é maior que o sábado. E no nosso primeiro parágrafo eu leio: da leitura bíblica, que inclui 2 episódios sobre o sábado, examinaremos apenas o primeiro, onde os discípulos caminhavam com Jesus num dia de sábado pelas plantações, e estando com eles com fome, começaram a colher espigas para comer. Ao que os fariseus o acusam de fazer o que não era lícito no dia de sábado. Ora, o que a lei proibia o povo nos sábados era de trabalhar, isto é, de se ocuparem com os seus afazeres ordinários, a fim de que pudessem se voltar sem inquietação ou cuidado para o culto e as coisas de Deus, assim aprendendo a ser santos através da santificação de parte do seu tempo. A acusação dos fariseus, portanto, era exagerada e baseada numa superstição, além de ignorar o princípio que Jesus aplica através da argumentação que se segue. Vamos entender bem aqui a situação. Já deixei marcadinho para vocês um ponto que eu julguei aqui o mais importante para nos chamar a atenção, que é a respeito da proibição da lei. Então, o que realmente ela proibia? O trabalho, a ocupação com os serviços ordinários, ou seja, do dia a dia, tudo aquilo que se podia fazer durante 6 dias, para que levar para o sábado? Sendo que o sábado, o 7º dia, era aquele dia de descanso, era aquele dia em que o homem deveria estar totalmente voltado para Deus, numa preparação para a adoração, numa preparação para o culto, e também demonstrando que estava santificando, além do seu corpo, da sua vida para Deus, santificando também o seu tempo, dando para o Senhor a parte do seu tempo. Então, aprendendo a ser santos
em toda a maneira de viver. Ser santo quer dizer ser separado, estar separado para o Senhor. Então, o tempo deveria também ser da mesma forma santificado para Deus. Então nós vamos perceber aqui que os fariseus naquela ocasião, eles estavam acusando Jesus e os seus discípulos, mas não prestavam atenção na prática deles. Na realidade, eles queriam realmente ter um motivo para acusar Jesus, né? Então o que o Senhor queria do sábado é que ele fosse santificado, o tempo para Deus. A referência para nós aí de Êxodo, capítulo de número 20, nós vamos fazer essa leitura sobre o apontamento a respeito do sábado na lei, que os fariseus bem conheciam. Aliás, eram doutores. Capítulo 20, o verso de número 8 até o verso de número 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, ou seja, para separá-lo para Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado. Então prestemos atenção, 7º dia, e esse vai ser o sábado, ou seja, o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, conforme aqui lido em Êxodo, a proibição da lei em relação ao sábado era o trabalho comum, trabalho ordinário, aquilo que se podia então fazer nos 6 dias, e não deveria ser levado então para o 7º dia, que era um dia reservado para Deus. E os fariseus, naquela acusação contra os discípulos, não perceberam, aqueles homens não estavam trabalhando. Os discípulos de Jesus não estavam num trabalho ordinário, ou seja, não estavam transgredindo a lei, como eles estavam acusando Jesus e os seus discípulos. Eles estavam ali para saciar a sua fome, para fazer algo que era necessário, vital para o corpo físico, não trabalhando como eles estavam recorrendo aí à lei, no caso aqui de Êxodo, mas na interpretação desses homens era conforme a sua conveniência para aquele momento. Então guarde essa expressão que eu estou fazendo, que eu estou colocando, porque nós vamos utilizar também para o casamento. E a gente vai perceber que esses homens não estavam tão preocupados com a lei em si, em cumprir com a vontade de Deus, em guardar os mandamentos de Deus. Na realidade, eles sempre buscavam algo que era mais conveniente para eles e no momento oportuno para eles, né? Isaías, capítulo de número 58, o versículo de número 13, nós vamos ler até o 15. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se clamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as suas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor
o disse, né? Até o verso 14 aqui, na realidade não como está apontado aí até o verso 15, né? Mas enfim, o que nós temos aqui da parte de Deus? Honrar o sábado, tornar esse sábado ele deleitoso, prazeroso na presença do Senhor, buscando realmente agradar a Deus em tudo nesse dia santo para Deus. Ou seja, o sábado é para se buscar agradar, buscar a vontade de Deus. E o que está mais acima de todas as coisas que agrade a Deus do que a manutenção da vida? Então são essas questões que os fariseus eles tropeçavam, ficavam presos naquilo que era material, naquilo que era a letra da lei, mal interpretado ainda, bem mal interpretado, e não realmente se preocupando em agradar o Senhor, porque se preocupassem com o agradar a Deus, perceberiam que era melhor saciar a fome no dia de sábado do que morrer. Mas no caso dos fariseus, eles, para não se quebrar o sábado, um dia específico para eles então têm a ideia que é melhor morrer, é melhor perder a vida do que fazer alguma coisa no dia de sábado. E isso contraria totalmente a vontade, o querer de Deus, e não é a real interpretação das leis de Deus. Então a acusação dos fariseus nesse caso, ela era realmente exagerada e não tinha preocupação nenhuma com a vida humana. No nosso segundo parágrafo nós lemos: para responder aos caluniadores, o Senhor primeiro ele cita o exemplo de Davi, fugindo da fúria de Saul, veio ao tabernáculo que se encontrava em Nobe, e estando ele e seus homens com fome, pediram pão, mas não havendo outro, o sacerdote lhe deu dos pães da proposição, sem que isto constituísse em transgressão, seja de Davi e seus homens, seja do sacerdote. O argumento é de que, mesmo havendo uma lei expressa proibindo estranhos de comer o pão sagrado, o sacerdote considerou que a necessidade de Davi e de seus homens, isto é, a mesma fome dos discípulos que acompanhavam a Cristo e só tinham à mão as espigas para serem colhidas, justificava a exceção em ação de misericórdia. Dois pontos importantes aqui também desse parágrafo para nós aqui detalharmos. Veja que Jesus ele toma o exemplo de Davi para o seu argumento, né, para ali confrontar esses caluniadores que eram os fariseus, que mesmo havendo uma lei expressa em relação aos pães, em relação aos sacerdotes e homens que não faziam parte do tabernáculo, que não podiam comer daqueles pães, a não ser os sacerdotes, no caso de Davi, naquela oportunidade, os sacerdotes saciaram a fome de Davi e dos seus homens. O que é mais importante? Cumprir como uma regra, numa forma bem seca, ou então manter a vida de uma pessoa, de um grupo de pessoas? Ora, o Senhor Deus, Ele quer que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Agora, para não comer, não participar, só tendo aqueles pães naquele momento, então ao invés daqueles homens morrerem de fome, foi-lhes dado aquele pão que só o sacerdote podia participar. Então o que nós temos? O ponto destacado para vocês aí na última linha: justifica a exceção. Nós vamos perceber, quem faz a exceção? É o Senhor Deus. E onde que está a exceção? Na manutenção da vida.
a manutenção da vida. E o que prevalece? A misericórdia de Deus, sempre vai ser assim. E aí é onde o Senhor fala: vocês precisam aprender que eu quero misericórdia em lugar de sacrifício. Então, se for comparado as duas coisas diante de Deus, qual é a escolha de Deus? O sacrifício ou a misericórdia? Sempre a misericórdia. E nós precisamos estar atentos para esses detalhes da palavra de Deus, dessas oportunidades que nós temos de aprender com Jesus a respeito dessas coisas. Muitas das vezes olhando para as pessoas e sempre buscando que prevaleça a misericórdia, prevaleça o amor. Então nós temos aqui essa exceção. Então nós vamos sempre prestar atenção que quando era conveniente para os fariseus, eles tomavam a exceção. Quando de outra forma, eles largavam da exceção e pegavam a letra da lei. Sempre aquilo que favorecia os seus argumentos. Esse é o papel do religioso. Enquanto aquele que ama as almas, aqueles que amam as pessoas, sempre também vai ter o mesmo posicionamento que o Senhor Deus tem. Em contrapartida, aquele que é apegado à religião, não, tem que ser dessa forma e não pode fugir, não tem exceção. Esse era o papel dos fariseus e era isso que Jesus estava refutando naquela ocasião. O nosso terceiro parágrafo desse primeiro tópico, Jesus, ele é maior que o sábado. O segundo argumento é de que os sacerdotes no templo imolavam animais e realizavam outros atos que, embora auxiliares do culto divino, constituíam-se em trabalho. Estavam trabalhando. Para o povo do lado de fora era proibido trabalhar no dia de sábado. Porém, os sacerdotes, quando estavam no templo e estavam ali no culto a Deus, eles estavam fazendo, embora fosse relativo ao culto divino, era trabalho. Então por que podiam trabalhar naquele dia? Porque estavam fazendo algo para Deus, porque estavam dentro do templo do Senhor. Então havia essa exceção para eles, essa liberdade para que eles pudessem trabalhar. Aí o nosso argumento aqui continua da seguinte forma: ao dizer, pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo, Jesus não apenas afirma que segui-lo era uma causa tão santa quanto servir no templo, e se a santidade do templo isentava os sacerdotes de culpa, quanto mais aqueles que seguem a Cristo, que é o Filho de Deus e por conseguinte maior que o templo, e tanto maior que a casa é o filho daquele que a edificou. Olha que ponto importantíssimo para a gente fortalecer o nosso argumento aqui na nossa aula. Então, se os sacerdotes podiam no dia de sábado trabalhar no templo, tem a exceção para eles, Jesus então chama a responsabilidade para si diante dos fariseus e vai dizer para eles: aqui está alguém que é maior do que o templo. Então, se sacerdotes podem servir no templo e eu sou maior do que o templo, aqueles que estão me seguindo, aquilo que eles estão fazendo também existe a exceção para eles. Não estão quebrando a lei, não estão quebrando nenhuma tradição, estão fazendo a obra juntamente com Jesus. Estão seguindo a Jesus, então estão fazendo a obra de Deus. Se estão fazendo a obra de Deus, podem realizar determinadas coisas sim nos sábados. Então fica aqui essa observação
eu quero fazer a leitura de Hebreus com vocês, capítulo de número 3, para a gente apontar aqui dentro do texto bíblico essa superioridade de Jesus em relação a Moisés, que é o que o escritor aos Hebreus aqui argumenta no capítulo de número 3, no versículo 4 até o versículo de número 6. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Texto que mostra também para nós a superioridade de Jesus em relação às sombras, em relação às figuras. E o sábado também não era uma figura, uma sombra de algo maior que havia de vir. E o próprio sábado do nosso descanso não é o próprio Cristo? E se nós estamos com Cristo, então por que os fariseus estavam acusando os seus discípulos? Então nós vamos perceber que realmente esses homens sempre buscavam ocasiões para acusar Jesus. Então percebam o propósito com que eles estão levantando a questão. E daí nós também devemos tomar cuidado nos dias atuais, com muitas questões que são levantadas no contexto de igreja, da nossa comunidade, com às vezes questões teológicas. Com qual propósito? É realmente de aprendizado ou só para apontar erro de A ou de B? Fica aqui essa reflexão. Continuando a nossa leitura, e mais adiante, ao acrescentar que o Filho do Homem até do sábado é Senhor, ele quer dizer que os fariseus não podiam acusar os discípulos de transgressão, quando esses estavam a serviço do mesmo Senhor que havia instituído o sábado. Afinal, o verdadeiro propósito do sábado jamais foi o de impedir que os homens se aproximassem de Deus, mas sim propiciar-lhes a ocasião para isto. Marcado para vocês, professor marque também no seu material de classe esse detalhe aqui do comentário do material de classe que vocês têm. Qual que é o maior propósito do sábado? É propiciar ao homem a aproximação de Deus, é ter um momento reservado. Se em 6 dias estamos ocupados com as nossas coisas, com o nosso trabalho, com as coisas materiais, então nós vamos ter um dia da semana, um 7º dia, que aí sim é o nosso sábado, para que nós possamos buscar a presença do Senhor. Então o propósito do sábado é este, é dar essa oportunidade de busca, de entrega diante do Senhor. Jamais um dia de sábado deveria ser impedimento para se agradar a Deus, para impedir o homem de uma adoração perfeita diante do Senhor, e tampouco de andar com Jesus. E o que seria mais de acordo com esse propósito do que seguir o Filho do Homem? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, verso 27. Ou receber seus benefícios precisamente no sábado, como um episódio de cura que se segue e que ilustra perfeitamente isso que está no comentário. Então quem é Senhor? Quem é superior a quem ou a quê? O homem sempre superior ao sábado.
Então, conforme está escrito que o sábado ele foi feito por causa do homem e não o contrário. E quem é que tem controle sobre essa situação? É o homem. Não o sábado controlar a vida do homem, principalmente no que diz respeito à adoração e ao servir a Deus. E, como já colocado aqui, seguir a Jesus. Então, aqueles que seguem a Jesus, eles sim estão aí fazendo a vontade de Deus e estão na exceção, como os sacerdotes da antiga aliança também estavam. Lucas capítulo de número 13. Vai ilustrar o que nós lemos. Receber algum benefício da parte de Deus é proibido no sábado. Receber favor, receber livramento, receber libertação. E daí essas acusações dos fariseus chegam a beirar o absurdo. Capítulo de número 13, verso 10. E ensinava no sábado em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondendo-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Olha o absurdo. Eles livremente falam: tem 6 dias para você ser curado, tem 6 dias para você receber a resposta de Deus para a sua vida. Agora vocês vêm no sábado. O sábado não é. Ora, então é para quê? Para que servir o sábado na sinagoga? Somente para fazer as leituras e simplesmente ouvir e não receber nenhum favor? Então Jesus toma essa mulher e a cura, depois de 18 anos escravizada. E de forma nenhuma um religioso olha com alegria, o religioso olha com prazer, olha com satisfação. Não consegue a sua alma se alegrar diante de Deus e bendizer a majestade santa do Deus Criador, que Ele diz servir, que Ele diz honrar. E é preferível que a pessoa fique escravizada, fique doente, fique enferma. E quantas outras passagens bíblicas nós temos, principalmente no Evangelho que João registrou, desse embate dos fariseus, dos religiosos da época com Jesus, por causa do sábado. Não se podia curar, não podia libertar a pessoa, não podia dar vida, não podia dar saúde, porque o sábado não pode ser quebrado, colocando sempre esse dia acima do operar de Deus, do agir de Deus e da misericórdia de Deus. Então realmente a vida religiosa escraviza as pessoas, e a proposta do Evangelho não é criar religiosos. A proposta do Evangelho é libertação, é ter pessoas livres para servir ao Senhor com satisfação, com prazer, com coração alegre.
E de forma nenhuma isso aqui é quebrar ou transgredir as leis do Senhor, mas sim as suas tradições de religiosos. É impressionante. E os dias pelos quais nós atravessamos, de forma nenhuma é diferente. Nós encontrarmos religiosos que não se preocupam nem um pouco com uma transformação de vida, com uma libertação de uma alma cativa, querem impor sobre as pessoas cargos e mais cargos. E como também fariseu, às vezes nem com um dedo ele quer mover, ele quer que os outros movam, ele quer que os outros carreguem, ele quer que os outros vivam, e colocam sempre parâmetros que são seus próprios, que eles colocam, não segundo a vontade e a misericórdia de Deus. Que nós aprendamos com essa lição a ter um coração segundo o coração de Deus, um coração cheio de misericórdia, e não querendo sacrificar os outros. Então, se nós tivermos alguma coisa que sirva de benefício para nós, e nós achamos que devemos guardar, então guarde, mas não imponha sobre os outros aquilo que você alcançou graça para fazer, mas que somente aquilo que está na palavra de Deus realmente, para que seja observado. Então, uma mulher que aqui foi liberta, depois de 18 anos enferma, Jesus liberta, e ele ainda é tido como contrário àquilo que aqueles fariseus pensavam. Então Jesus, ele é maior que o sábado. Então ele cura, liberta, transforma. Por quê? Ele é Senhor do sábado. O sábado jamais é maior que o Senhor Jesus. E aí, no Novo Testamento, nós temos que Jesus, ele é o próprio sábado, o próprio descanso em que nós devemos estar. Nosso segundo tópico agora é a respeito do casamento. E o casamento, ele é indissolúvel. E vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 19, do verso 1 até o verso de número 9. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. O texto que Jesus aqui apresentou, nós temos aqui no Evangelho de Mateus. Qual é a complicação para nós entendermos isso? Porventura existe no texto alguma expressão que precise de uma revelação para que nós possamos alcançar entendimento? Não está claro e objetivo? Vamos fazer a leitura desse primeiro parágrafo, desse agora, que é o segundo tópico: o casamento é indissolúvel.
O assunto tratado nesta passagem é ocasionado pela pergunta capciosa, ou seja, cheia de malícia, com o intuito de enganar, viu? A mesma, semelhante à pergunta lá da serpente no jardim. Aquele tipo de pergunta que se tem a resposta, já se sabe a resposta, porém está cheio de malícia, de engano. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Como qualquer uma das respostas possíveis seria entendida e distorcida maliciosamente, e que o que realmente estava em foco não era a questão da permissão para se divorciar, e sim a inviolabilidade do casamento, Jesus elucida a partir do relato da criação dessa instituição. Que primeiro, o matrimônio é a união de um homem e uma mulher, não duas ou três. E segundo, que essa união ela é perpétua para toda a vida. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E diante desses princípios, o divórcio constituía uma visível violação do mandamento de Deus, a ponto de os próprios fariseus demandarem de Cristo uma explicação para a concessão mosaica. Então, por que Moisés mandou dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Ocorre que, assim como em relação ao sábado, os fariseus preferiam viver por uma concessão circunstancial que lhes agradava mais do que viver pelo mandamento, cuja prática não agradava às suas concupiscências. Então está aqui destacado para vocês essa última oração desse parágrafo aqui, ou dessa parte, né, que eu tenho marcado aí. Os irmãos atentem para ele, que os fariseus agora eles querem contrariar o escrito de Moisés. Na questão do sábado, eles estavam se baseando para que acusar Jesus. Agora eles estão tomando o escrito de Moisés e querem saber por que Moisés permitiu tal coisa. Então, conforme nós acabamos de ler, você vai perceber que a intenção desses homens religiosos não é agradar a Deus, não é guardar os mandamentos, não é conhecer os mandamentos de Deus para observá-los, de forma alguma. Eles querem buscar uma forma de satisfazer as suas próprias concupiscências. Então se apegam a alguma exceção, se apegam aqui alguma parte que tem uma concessão, e é aqui que eles querem trabalhar para acusar Jesus, para oprimir as pessoas, para colocar fardos pesados sobre as pessoas. E o casamento agora é o assunto da vez para eles. Vamos continuar a leitura do parágrafo. Mas Jesus aqui os desmascara, explicando que o divórcio havia sido permitido e não instituído, apenas para satisfazer a sua dureza de coração, a mesma dureza pela qual, como os fariseus bem deveriam se lembrar, Israel foi castigado por Deus no passado. Desejosos de manter a prática do divórcio, eles simplesmente confessavam ser iguais aos seus pais, que foram rejeitados por Deus, condenando-se a si mesmos. Todos esses textos que eles se valem, eles na realidade se condenam a si mesmos. Então o casamento é uma instituição divina, como lido entre um homem e uma mulher, não duas nem três, né?
Então essa é a questão, indissolúvel, não pode ser quebrado. O único que pode quebrar essa aliança é o próprio Deus, conforme nós vamos ler no próximo parágrafo. Agora, ao homem não cabe isso. Mas o homem, muitas das vezes, para satisfazer as suas próprias concupiscências, fica querendo achar uma margem, uma desculpa, de repente, alguma coisa na própria palavra de Deus, para ele aí justificar os seus erros. No tocante a casamento, muitas das vezes que não dá certo, podem perceber, é porque já começou errado. E quantos casamentos não começam por causa da própria concupiscência do homem? Qual que é o propósito do casamento? Não é companheirismo? Não é uma aliança? Não é termos a nossa companheira e a irmã ter o seu companheiro e viver essa alegria do casamento, estarmos juntos? Agora, quantos não acham no casamento uma forma de satisfação da sua própria concupiscência? Aí depois, lá na frente, não deu certo, aí buscam alguma coisa para justificar o seu erro, e para resolver um erro cometido no passado, o que ele faz? Comete um outro. E aí então é erro em cima de erro, é abismo chamando outro abismo. O nosso segundo parágrafo desse tópico: somente agora o Senhor pode responder adequadamente à pergunta, sem o risco de ser mal compreendido. Por que a partir de agora? A partir do momento que se aponta que o casamento, ele é uma instituição divina, e que desde o princípio foi colocado que um homem e a mulher se uniu, tornaram-se em uma só carne, e que não pode haver separação. O único que separa é o próprio Deus. O homem não tem poder para separar, para dissolver nenhum tipo de casamento. O fato é que, a partir da doutrina estabelecida na criação, fica evidente que o divórcio não é uma opção dentro do casamento, pois a união conjugal não pode ser dissolvida pelos homens. Entenda-se, somente Deus pode fazê-lo pela morte. Por isso, qualquer que repudiar a sua mulher, casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ponto final. É assim que está escrito na palavra de Deus. E se nós temos prazer em guardar os mandamentos do Senhor, esse também. Vamos fazer a leitura de Marcos, o Evangelho segundo registrou Marcos, capítulo 10, e o versículo de número 11 e 12. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Lucas capítulo 16, verso 16 até o versículo 18. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7,
versículo 1, 2 e 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos homens que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Então nós lemos em Lucas que vai passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa, não vai cair um tio sequer da lei. E a lei do matrimônio, ela é a lei de Deus, não a lei dos homens. Não é um homem que muda a situação do casamento. Então Paulo escrevendo aos Romanos está falando da lei de Deus. O esposo e a esposa estão ligados pela lei de Deus. E a única forma de que essa lei ela venha a perder a força entre ambos é com a morte de um dos cônjuges. Fora isso, a lei prevalece. Ela e ele, ambos estão ligados pela lei de Deus do matrimônio. E não há homem nessa terra que possa quebrar, revogar essa lei. O ordenamento jurídico brasileiro reza que uma lei nova revoga a antiga, né? Agora, aqui na lei de Deus, uma lei humana vai revogar de Deus? Jamais. Jamais. A lei de Deus nunca vai envelhecer, ela permanece. E no caso do matrimônio, perdura até que um dos dois então venha a falecer. Só a partir daí um dos cônjuges vai ficar então livre para um novo casamento. Fora isso, se um dos dois estiver vivo, é adultério. Continuando a nossa leitura, destaque para vocês no material a exceção relativa à fornicação, apenas a citação de Mateus, com o fim de acrescentar que, neste caso, o divórcio ainda será um mal, mas de menor consequência, visto que a infidelidade conjugal já aconteceu e não foi ocasionada pelo divórcio, como ocorreria em qualquer outro caso. Dê atenção para isso que está marcado no material aí para vocês no slide, e marque também no seu material de classe. Vejam, a única exceção que Jesus colocou no caso então do adultério de uma das partes. Mas por que ainda houve essa exceção? Porque nesse caso já houve a infidelidade, já houve a quebra pela traição de um dos dois. Essa é a exceção. Então a infidelidade conjugal já ocorrera. Agora isso não pode acontecer ambos estando juntos, e aí vem o divórcio, separa, né? Estão agora os dois separados e cai na fornicação, vai cair na prostituição, no adultério, como está escrito. Então, adultério. Continuando a leitura, de qualquer modo, o casamento permanece indissolúvel, e o caminho de Deus para os cônjuges, se não desejam permanecer sozinhos, passa pela reconciliação. Então, jamais um outro casamento.
Então, mesmo que venham a divorciar, buscou o divórcio, então não é para contrair outro matrimônio, jamais. 1 Coríntios, capítulo de número 7, como nós estamos percebendo, não é um assunto apenas do século 21. Não é apenas hoje que estamos enfrentando tal situação, essas dificuldades com a dissolução de casamento, né? Olha quanto tempo, desde a época de Moisés, a inquietação do homem, a sua concupiscência, o seu desejo de não agradar a Deus, já existe desde então. Na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo, perdurou isso por todo o tempo da igreja, e nós estamos vivendo hoje da mesma forma. Então não é diferente, não é novo, é uma situação que não é nova, pode estar mais grave, ou num número muito maior, mais propagado, que até hoje, até dentro das igrejas evangélicas, infelizmente tem entrado. Então, no capítulo de número 7 de 1 Coríntios, verso de número 10: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aqui a leitura então, até o verso de número 11, a recomendação de Paulo, não é para deixar. Agora deixou, então fique sozinho, não busque outro casamento. O terceiro tópico da nossa lição: nem todos se casam. E isso aqui é importante também, porque tem muitos que têm essa graça, esse dom, e deveriam até permanecer sem um casamento, mas como eu já comentei, buscam casamento, e aí na realidade buscam aflição para a alma, buscam perturbações na carne. E tem textos que nós vamos ler que vai tratar exatamente desse ponto. Então Mateus capítulo de número 19, e a partir do verso de número 10, disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. No nosso material de classe, nem todos se casam, lemos, na sequência, os discípulos mostram sua compreensão limitada da importância e bênção representada pelo casamento. Ao afirmar a inconveniência da condição de indissolubilidade dos laços conjugais, a ponto de se considerarem melhor o estar solteiro do que casar-se. Olha como que é o entendimento do homem, o entendimento humano do homem. É colocado um ponto, Jesus colocou uma situação, mas de repente a deturpam e já buscam uma outra forma de compreensão daquilo que Jesus acabara de ensinar. E é exatamente isso que nós enfrentamos hoje.
ensinamos algo que é claro, objetivo, que é a palavra de Deus, mas de repente aparece alguns para deturparem aquilo que nós ensinamos, daquilo que nós falamos. E aí vão colocar palavras na boca do professor, do pregador, do pastor. Agora, quem age dessa forma, dessa maneira, você pode ter certeza, é porque querem satisfazer as suas próprias concupiscências. E como o fariseu não percebe que ele próprio está dando, desculpe a expressão, um tiro no seu próprio pé. Pois é. Continuando a nossa leitura aqui do nosso material de classe, Jesus mostra a insensatez desta consideração ao explicar que, pelo contrário, poucos são capazes de viver o celibato, que é como se denomina o estar solteiro. De fato, somente aqueles a quem isto foi concedido por Deus. O ser humano não deve rejeitar aquilo que Deus lhe concedeu para ser, não um fardo, mas uma fonte de felicidade, de realização, na medida em que recebe esse dom com ação de graças e fidelidade. Então, no primeiro ponto, o casamento é o primeiro dom. Você tem graça de Deus para viver uma união conjugal? Que maravilha! Mantenha. Você que é solteiro, então case-se. Agora, você já está casado, viva a alegria e a fidelidade também do casamento. Deus te deu essa graça, esse dom, esse privilégio. Casamento é algo excelente, maravilhoso. Como eu já coloquei, o companheirismo no início do casamento, às vezes a força do jovem, mas nós devemos lembrar, isso vai passar. Toda essa força, esse ímpeto do jovem, viva esse momento. Mas lembre-se, casamento, falando abertamente, não é só sexo, como muitos estão pensando. É só isso. É a alegria de ter o companheiro, a companheira próximo, cuidado um com o outro, o zelo de um para com o outro. É um dom. Afinal, são duas pessoas de personalidades diferentes, educação diferentes, que se unem debaixo do mesmo teto. E isso unido pelo quê? Por desejo carnal? Não, unido por amor. É o amor que faz com que isso permaneça, isso perdure. Até quando? Até que a morte venha separar. Então, recebeu essa graça de Deus, viva, seja feliz. Seja feliz. O tempo vai passando, o cabelinho vai ficando branco de ambos. Que bênção, Cada fase do casamento é para viver com intensidade, com prazer, com satisfação. Que alegria. Eu sou muito feliz de ser casado. Espero que a Luciana esteja assistindo. Então, meus amados irmãos, continuando aqui essa graça e fidelidade. Por outro lado, nem todos receberam este dom, mas sim o outro, e em nada são inferiores aos demais. Antes, sua condição como solteiros, se esta é de fato a vontade, o dom de Deus para com eles, deve ser recebida como um chamado para desfrutar de igual realização e felicidade, na medida em que, se lhes foi concedido se absterem do matrimônio, usarem essa liberdade para melhor servir nas coisas de Deus. Olha que maravilha. Então, muitos dos irmãos alcançaram essa graça, esse favor, esse dom, para estarem sozinhos, para viverem para a obra de Deus,
Então foi a leitura que nós fizemos, de viver um celibato, viver para Deus sem um casamento, ótimo. Mas tudo, tanto o casamento quanto o celibato, lembre-se, é dádiva, é dom de Deus, é Deus que dá graça, não é capacidade do próprio homem, vem de Deus para nós. E você que é casado, às vezes fala: meu casamento está na prova. Não, fique descansado, viu? Deus é com você, é no seu casamento, e foi Deus quem te deu isso. Deus vai te dar graça, seja fiel, permaneça, porque o casamento é bênção, tem momentos difíceis, como não? Lógico que tem, mas nós estamos juntos para superarmos as dificuldades do dia a dia. Agora, casamento tem dificuldade? Tem. Viver solteiro tem dificuldade? Lógico que tem. As dificuldades diferentes daqueles que são casados, outro tipo de dificuldade, outros tipos de problema. Mas alcançou graça e dom de Deus, bem, o Senhor vai te dar vitória. O Senhor é com você, você vai vencer em nome de Jesus. Então tudo isso nós devemos buscar sempre que nós estamos agradando a quem? Não a nós mesmos, agradando a nossa carne. Não, nós estamos em tudo buscando agradar a Deus. 1 Coríntios capítulo 7 é um capítulo que Paulo trata bastante aí a respeito do casamento. E agora o verso de número 7, 8 e 9. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então ele está aqui, não é para desagradar a Deus, desonrar a Deus. Quem é casado não desonre a Deus com infidelidade ou até mesmo com maus tratos com o cônjuge, de forma alguma. O solteiro alcançou dádiva, graça, dom de Deus, não desonre a Deus. Viva em santidade da mesma forma e também da mesma maneira. Verso 25. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não peca. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, e como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem
distração alguma. Então o que se deve ter? O discernimento, o equilíbrio, o bom senso. Bom senso. Então nós lemos aqui, agradar o solteiro, ele procura sempre agradar a Deus. O casado já cuida das coisas do mundo e também como agradar o seu marido, né, no caso da esposa, ou vice-versa, e também a Deus. É um trabalho maior. E o mundo aqui, qual que é o sentido dele? O mundo aqui não é o mundo lá fora, que Paulo está dizendo, mas sim as coisas materiais, as coisas próprias da vida terrena, que daí existe o cuidado. A gente sempre costuma dizer, né? Quando você é solteiro, você sai da sua casa, você vai para a oração, você vai para a vigília pode terminar a hora que for, você vai vir embora sossegadamente. Você vai, sai, vai e volta tranquilo. O casado já não, né? Vai sair, ó meu bem, eu vou para tal lugar. E por que não? Posso? Ora, você tem a preocupação de agradar agora o seu cônjuge. Você não é mais sozinho. Então Paulo está dizendo para as irmãs, para os irmãos: vocês estão solteiros? Também agrade a Deus. Há maior liberdade para você agradar o Senhor. Quer casar? Case, é bênção de Deus. Casamento é uma bênção do Senhor. Mas lembre-se, você vai ter cuidado com as coisas da casa e depois também com as coisas de Deus. Então isso é um equilíbrio muito bom que a gente tem que ter, e com certeza em tudo isso o nome do Senhor nosso Deus, ele vai ser glorificado na santificação das nossas vidas diante do Senhor nosso Deus, vivendo sempre para a sua glória, para o seu louvor, e assim nós vamos agradar. Quem é casado agrada seu cônjuge, e aquele que é solteiro agrada a si mesmo, agrada a Deus também naquilo que faz. Dessa forma, nossa conclusão: estudamos dois assuntos a princípio distintos, mas que implicam ambos em uma compreensão mais adequada do conselho de Deus do que aquelas que tantos religiosos do tempo de Cristo, como muitos de nossos dias, interpretam de acordo com seus desejos pecaminosos de agradar a Deus ao mesmo tempo em que agradam a si mesmos e atendem às suas concupiscências, tá? Ou concupiscências. Lembremos disso sempre. Há questões que são levantadas, essas questões, pode perceber, é sempre alguns que querem satisfazer os seus próprios desejos, buscam essas coisas, tá? Tanto nos dias quanto também em questão de casamento. Mas a lição está bem clara, bem objetiva. Leiam com cuidado, e eu tenho certeza que Deus dará graça para cada um de nós, né? No nosso dia de estudo bíblico, nós apresentarmos para a nossa classe. Assim, nós seguimos o sumário da lição, uma introdução. Primeiro tópico: Jesus é maior que o sábado. Segundo, o casamento, ele é indissolúvel. Terceiro, nem todos se casam. Nosso texto áureo, em Marcos capítulo 2, verso 27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim encerramos a nossa lição. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus.
E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.